Olá amigos e amigas que acompanham o canal Pensamento e Fé, eu me chamo Jonatas e hoje nós estamos aqui para continuar nossos vídeos sobre resenhas literárias. E hoje pela primeira vez nós vamos falar sobre uma ficção. O vídeo de hoje ele é resultado de uma enquete que nós fizemos no nosso Instagram e o livro do Hobbit foi o grande ganhador. Nós agradecemos, a todos vocês que participaram e estamos aqui então cumprindo a nossa promessa. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar ele também para as pessoas que você quiser, caso você goste do nosso trabalho aqui. Então vamos lá para a nossa resenha. Esse livro ele dispensa apresentações para algumas pessoas, mas é um livro infanto-juvenil que foi escrito pelo autor britânico Tolkien, o mesmo autor do Senhor dos Anéis. Foi um livro escrito em setembro de 1937. Mas o que esse livro vem tratar? Qual é a história que ele conta? Esse livro conta a história de um hobbit que é uma espécie criada pelo autor chamado Bilbo Bolseiro. O Bilbo ele vai conquistar parte de um tesouro que está sendo guardado por um terrível dragão em uma montanha que está muito distante do seu lugar de origem. Então a jornada do Bilbo ela leva ele de um ambiente rural e alegre a um território mais misterioso. E a história é contada na forma de uma busca em vários episódios. Então, em várias situações, a maioria dos capítulos ela apresenta uma criatura diferente, uma criatura específica. E nesse livro, então, nós vamos acompanhar o personagem principal em uma jornada onde vão existir elfos, anões, orcs, entre várias outras criaturas. E aqui eu gostaria de abrir um pequeno parêntese para uma pergunta que é muito comum, muitas pessoas se fazerem quando o assunto é ficção. Por qual motivo ler ficção é importante e até necessário para quem gosta de uma boa leitura? Alguns podem pensar, talvez, ser perda de tempo. E aqui eu não venho para julgar opiniões de ninguém, até porque eu mesmo não sou um leitor de ficção quanto eu gostaria de ser. Mas eu penso que a ficção ela tem um papel muito importante, não só para mera distração, mas pelo impacto positivo que ela pode causar na nossa mente. E eu vou tentar explicar isso de uma forma melhor. Nós, como seres criados por Deus, por um Deus que é inclusive criativo, nós temos uma capacidade de aprender muitas coisas através do estímulo da imaginação. E nós não só aprendemos através do estímulo da imaginação, como nós também conseguimos criar coisas. Nós também usamos a nossa imaginação para criar cenários, para criar histórias. E isso, de uma forma bem distante, obviamente, nós estamos quase que reproduzindo como uma sombra quem o nosso Criador ele é. Um bom exemplo disso é que uma ficção ela consegue ensinar valores como heroísmo, como fidelidade, como coragem, bondade, por exemplo, a uma simples criança, ao estimular sua imaginação. E a demonstração maior que nós podemos ter aqui é do nosso próprio Senhor Jesus, que usava de histórias para que a sua mensagem ela fosse compreendida através da imaginação. Os seus ensinamentos ganhavam uma abrangência muito maior a partir das narrativas que ele contava, despertando assim a curiosidade de alguns e facilitando a compreensão de outros. Por exemplo, ao que tudo indica, a história do filho pródigo ela nunca aconteceu de fato, mas ela foi uma ficção, por assim dizer, contada pelo ser mais criativo que já pisou nessa terra. Então, para fechar essa minha pequena defesa ao gênero, eu cito uma frase de um autor que possui um artigo que eu li no site Voltemos ao Evangelho. Ele diz o seguinte: uma boa ficção não é perda de tempo, pela mesma razão que boa música e boa arte não são perdas de tempo. Tudo isso está enraizado em um Deus infinitamente criativo, que escolheu ter a sua imagem representada por seres humanos que também criam. Cultura não é irrelevante, é parte
do que Deus nos mandou fazer no começo e que Ele declara ser bom. Quando você desfruta da verdade e da beleza, quando você é abençoado por dons que Deus deu a seres humanos, você está desfrutando de um universo em que, apesar de caído, Deus se regozija e considera muito bom. O link desse artigo vai estar na descrição aí para quem se interessar em ler. Então agora eu vou passar a falar sobre alguns valores, né, trazidos nessa obra e já aviso que daqui para frente, né, podem haver pequenos spoilers. A história conta que por mais que o personagem principal ele seja muito acomodado, ele também tem um lado muito aventureiro, né, que ele herdou da sua mãe. E é muito bom perceber que quando ele aceita essa parte de sua herança genética e ele aplica, né, essa sua habilidade para o bem comum, o Bilbo ele ganha maturidade e sabedoria. Ele se desenvolve enquanto ele vai abrindo mão de si mesmo em prol dos seus amigos. E esse crescimento pessoal e as diferentes formas, né, de heroísmo talvez sejam um dos temas centrais dessa história. Entre todos os ensinamentos que estão implícitos, né, na obra de Tolkien, o que mais costuma se destacar é aquele sobre o abandono da sua própria vida por algo que é maior do que ela. Sair, por exemplo, da sua comodidade para viver algo que é verdadeiro. Isso envolve, com certeza, muitos perigos, né? Situações complicadas, situações angustiantes, mas no fim existe uma recompensa que faz valer a pena toda essa jornada. O Bilbo ele era extremamente apegado, por exemplo, à sua cidade, à sua casa, à sua comodidade, a seus bens. E ver a evolução dele é algo realmente muito bom. A história ela deixa bem claro que ele não é um personagem perfeito, mas o Bilbo do início com certeza não é o mesmo personagem do final da história. E isso acontece quando ele deixa de se importar somente consigo mesmo e passa a usar suas habilidades para servir os seus companheiros de aventura. Ele começa assim a ganhar até mesmo respeito deles. E trazendo um pouco dessa demonstração que o autor traz no livro e aplicando para a nossa vida, todos nós, se a gente parar para pensar bem, nós somos tendenciosos a ser autocentrados de alguma forma e talvez acomodados. E o livro vem para nos lembrar sobre valores que são essenciais. O Tolkien ele era um cristão declarado, né? E por isso não é nenhum exagero da nossa parte querer retirar reflexões que são cristãs do seu livro. E eu não consegui pensar em outra coisa, né, a não ser o chamado que o próprio Cristo faz para os seus discípulos. Esse chamado do nosso Senhor ele é um chamado que envolve perdas, mas ele é também um caminho recompensador. Ele nos dá a sua esperança e verdadeiros irmãos também que tornam o caminho estreito um caminho menos doloroso. O Senhor Jesus ele chama pessoas imperfeitas para fazer parte de uma história maior do que eles próprios. Um texto que eu me lembrei está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 31, onde ele ensina o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, aproveitando que esse texto ele nos ensina e já partindo para o final do nosso vídeo, essa história maior, né, que o Senhor Jesus Cristo nos chama, significa segui-lo
e através de segui-lo e amá-lo, nós também amarmos o nosso próximo. E no meio dessa jornada, o próprio Cristo ele vai consertando as nossas limitações, até que chegue o dia perfeito. É a história da redenção, da qual somos ainda peregrinos até a cidade celestial. Então, pessoal, essa foi a nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma eu tenha incentivado vocês a lerem esse livro, que de fato ele não é famoso à toa, né? Ele é um livro realmente muito bom, tanto para você que está começando a sua vida de leitura, seja de ficção ou leituras em geral. O Hobbit é uma excelente porta de entrada e isso eu posso garantir para vocês. Se você já leu esse livro ou deseja ler, deixe aí nos comentários qual foi a sua impressão ou qual a sua expectativa sobre esse livro. Deixe aí também quais são os valores que vocês também descobriram, né, na leitura que vocês fizeram. É claro que aqui não dá pra gente falar sobre todos os ensinamentos que a gente consegue retirar desse livro, mas tem um vídeo interessante de um professor chamado Guilherme Freire. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Ele consegue tirar e absorver vários ensinamentos, né, e trazer nesse vídeo aí muita coisa interessante que ele conseguiu perceber nessa obra. Deixa aí a sua sugestão também, né, para uma próxima resenha, e logo também nós podemos fazer outra batalha literária no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram também, fique à vontade para seguir. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima resenha.